E na última quarta-feira, nós falamos sobre a esperança do Evangelho. Graça que veio para ser oferecida a todos nós, para que nós pudéssemos viver uma vida plena, uma vida não distante de problemas, não dentro de uma bolha, não que te guarda, que te poupa de todos os problemas e das dificuldades da vida. Não é sobre isso, mas é sobre você ter paz no olho do furacão. É sobre você ter segurança quando todas as coisas começarem a sair do lugar. Esses dias uma mãe me procurou aqui e ela falou assim para mim: pastora, o Senhor me mostrou o futuro do meu filho. E o irmão dela tinha morrido de forma trágica, entregue às drogas e entregue a um desejo maligno da sua carne que resultou em morte. E quando ela começou a jejuar e orar e se posicionar pela casa dela, Deus revelou para ela o futuro que o diabo tinha projetado para o seu filho. Aquela mãe se levantou como uma leoa, igreja. E a minha oração é para que Deus comece a se revelar para você. Porque quando nós entendemos que existe uma guerra contra as nossas vidas, a gente se posiciona de forma diferente. A gente sai desse lugar de conforto. Evangelho não é conforto. Nunca foi. Evangelho te tira de uma zona de conforto e te leva para um reino espiritual onde você precisa aprender a guerrear. E durante a semana a gente vai começar a falar sobre a armadura de Deus. Nós vamos começar a falar sobre as armas que a nós foram dadas para nós guerrearmos por nossa casa, por nossa vida, por aquilo que a cruz conquistou para nós. Evangelho é paz e alegria, com certeza é Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e vai muito além de uma mensagem bonita, vai muito além de uma filosofia. Evangelho não é uma filosofia. Evangelho de fato é a vida de Deus encarnada em nós. O vaso é de barro, o vaso vai sempre ser de barro. Mas o poder que opera em você é o poder de Deus. Amém? Então não se engane, não se engane. Nós só parecemos ser frágeis. Mas por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando estou fraco, aí é que sou. E muitas vezes é nessa fraqueza que nós descobrimos a força que nós temos em Deus. O Evangelho não é uma historinha que foi contada para que você passe para os seus filhos, para que todos vivam uma sensação de segurança, de paz e de alegria. Não, é uma realidade. A nossa vida não é apenas uma sequência de dias, a nossa vida é uma jornada dentro da eternidade. Existe uma linha do tempo. Eu já passei da metade da minha. Dizem que a vida, uma geração vai mais ou menos até os 80 anos. Nós já temos algumas pessoas aqui que já ultrapassaram os 80 anos, então já estão no crédito. Amém? Eu já estou quase com os meus 50. Já estou mais para lá, como diz meu marido de vez em quando, que quando eu acordo meio cambaleando assim, ele já está com o pé na cova. Está repreendido o homem. Não, ele não fala isso não. Gente, nós precisamos refletir sobre a nossa vida com uma linha do tempo, não com uma ótica humana, mas com uma ótica divina. Fala para o teu irmão, não com uma ótica humana, mas com uma ótica divina. Tem uma linha de tempo para todos nós. E todos os nossos dias aqui nessa terra precisam valer a pena. Eu não sei vocês, mas eu acordo para fazer valer a pena. Eu quero falar sobre alguns assuntos hoje bem delicados, porque se nós pudéssemos desenhar a vida como uma linha do tempo, nós olharíamos para o nascimento, infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice e, consequentemente, morte. Só que para o cristão não para aí, vai para a eternidade. Logo, a nossa linha do tempo, ela não acaba aqui. O mundo enxerga o fim com a morte. Mas o que nós temos por vir é muito melhor do que qualquer coisa que nós já vivemos aqui. Nós temos uma eternidade.
Mas o que acontece? Nossos olhos estão tão presos a essa vida, a esse tempo, a esse dia chamado hoje, que a depressão está tomando conta das pessoas, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, e as pessoas não conseguem viver o hoje com os olhos na eternidade. Elas estão presas no que nós chamamos de dia, no que nós chamamos de hoje, mas o Senhor não estabeleceu a nossa vida para ser isso. Na linha de tempo, com a ótica divina, nós temos uma eternidade à nossa frente. E um assunto que já não é muito conversado, não é muito falado na igreja, é sobre o arrebatamento. Mas quem entende que a linha do tempo de Deus, o que é a linha do tempo de Deus, vive hoje com o olhar na eternidade. E eu sei que tem pessoas que já não se alegram quando ouvem isso, porque estão tão presas a essa vida que já não sonham com a eternidade. Elas já não sonham com o céu. Mas não é natural o cristão deixar de sonhar com o céu. Não é normal, nós precisamos ver. Sabe quando acende no carro os alertas? Quando você já não consegue sonhar com a eternidade, desejar o céu, cantar sobre o céu e sentir alegria, é o seu painel te dando um sinal de alerta. Nós não podemos estar tão presos a essa vida aqui que nós não vamos mais sonhar com aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Existe uma outra vida estabelecida para nós. E Paulo vai falar à igreja de Colossenses, mas é preciso que vocês continuem fiéis. Colossenses 1:23. Continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado. É preciso que vocês continuem fiéis, alicerçados e firmados. A igreja de Colossenses vivia dias de perseguição, falsos ensinos, pressões culturais, dúvidas na fé, não diferente dos desafios que a igreja de hoje vive. Os tempos mudaram, mas os desafios são o mesmo. As estratégias do inferno sempre serão as mesmas. É arrancar os teus olhos da palavra de Deus e colocar os teus olhos no mundo. É te prender nas coisas dessa vida. É fazer você viver o dia inteiro desejando aquilo que está consumindo a tua vida, a tua força, a tua energia. Aquilo que está tirando os teus olhos da tua família, dos teus filhos. Deus te chamou para ser pai, seja pai. Deus te chamou para ser mãe, seja mãe. Perguntaram para Wesley: e se você soubesse que Jesus voltaria hoje à meia-noite, o que você faria? Ele disse: eu acordaria pela manhã, eu tomaria o meu café da manhã, eu sairia para fazer aquilo que eu faço todos os dias. Me pergunte o quê? Pregar o evangelho, ganhar almas, atender o necessitado. Eu sairia para cumprir a minha missão, eu voltaria, eu almoçaria, depois eu voltaria de novo para a minha missão, à noite eu tomaria o meu lanchinho da tarde, eu dormiria e eu descansaria. Sabe o que ele estava falando? Nada na minha vida mudaria, porque eu já vivo todos os dias preparado para a volta de Jesus. E não pode ser diferente na nossa vida, igreja. Acho que foi quarta-feira, eu joguei lá no grupo do louvor, arrebatamento, domingo. Irmão, você não está entendendo o alvoroço. E o povo: mas como assim arrebatamento domingo? Gente, prepara arrebatamento domingo, arrebatamento. Estava dando só o tema para eles da mensagem. Mas aquilo cria um alvoroço. Eu tenho certeza que teve gente que orou, jejuou. Meu Deus, e se? Meu Deus, e se? Deixa eu consertar esse trequinho aqui, que não está muito bom. E se nós soubéssemos? Certamente que a tua semana teria sido diferente. Com certeza que você teria feito algumas coisas de forma diferente. Se você soubesse que Jesus voltaria hoje à meia-noite, o que você faria no restante do teu dia? Você ia para casa maratonar série de Netflix? Ia? O pessoal está falando com medo. Com certeza não ia. Se nós soubéssemos, nós viveríamos de forma diferente. A percepção hoje de fragilidade atual, segundo a psicologia, segundo o que nós estamos vendo, é que as pessoas elas têm tanto medo de sofrer, de errar, de comparações, que elas estão vivendo vidas cheias de insegurança. Adultos despreparados, vivendo no limite,
Uma geração despreparada para o futuro, uma geração que não tem coragem de assumir responsabilidades, porque o medo de errar é tão grande que eles preferem não assumir as responsabilidades. Mas a verdade é que o Senhor não nos chamou para nós vivermos de sentimentos. Esses últimos meses eu tenho cuidado de muitas pessoas e aconselhado e visto que o maior problema na vida das pessoas está ligado aos seus sentimentos. Não tem lugar para palavra, não tem lugar para fé, não tem lugar para esperança, porque elas estão sendo engolidas por seus, fala comigo, igreja, sentimentos. Uma geração fragilizada que não consegue suportar sequer uma notícia ruim. Mas ela é movida por aplausos, ela é movida por palavras que vão afagar o ego. Aí tá tudo bem. Aí se você tem não sei quantos likes na tua rede social, você tá bem. Mas se você recebe uma crítica, você tá quebrado. Você recebe um não e você tá quebrado. Você já não suporta tomar decisões. Você já não suporta assumir alguns passos porque você tem medo de errar, medo de sofrer, medo de tudo. Quando a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo, fala mais alto, o verdadeiro amor lança fora todo. O Senhor não nos chamou para nós sermos uma igreja que é guiada por sentimento. Uma igreja que vive atemorizada por tudo. Uma igreja que passa o dia inteiro se autoanalisando. E perde tempo de pregar para quem está no teu ambiente de trabalho. Essa autoanálise exagerada, ela vai te tornar um ser egoísta. Ela nos torna seres egoístas. Evangelho é nós olharmos para o nosso próximo, é nós olharmos para o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos e como Cristo amou a sua igreja. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ninguém gosta de ouvir isso. Nós não gostamos, eu vou começar por mim. Eu? Negar os meus sentimentos, negar os meus pensamentos, negar aquilo que eu quero? Não. A nossa carne não quer isso. A nossa carne quer que nós mantenhamos os nossos olhares 24 horas por dia. Meu umbigo, eu. E nós não fomos chamados para isso. Não fomos igreja. Existe na linha do tempo do céu, do Senhor, visão holística divina. Existe um princípio, Gênesis 1 e 2. E Deus criou tudo perfeito. Ele plantou um jardim. E lá Adão e Eva foram colocados. Porque Ele criou tudo perfeito. Todas as coisas estavam perfeitamente no seu lugar. E o meio, pastora, o meio veio a queda. Gênesis 3. Infelizmente, o ser humano desobedeceu. Eva levou o seu marido ao erro e eles caíram. O que também acontece no meio, pastora, só para você não ficar triste. O plano de redenção já existia quando a queda aconteceu. Jesus já estava projetado para vir ao mundo quando a queda aconteceu. Isso acontece no meio. Você e eu acontecemos no meio. Fala comigo, acontece eu e você. Acontece o plano da cruz, acontece o plano de redenção para que nós não nos perdêssemos. Terceiro, o fim da história atual, a consumação, o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou repetir mais uma vez. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, melhorou, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E depois disso, pastora, eternidade com Ele.
arrebatamento da igreja. Essa é a esperança da igreja. Mas existe um princípio, um meio e o fim. E eu preciso te falar, nós estamos caminhando para o fim. Não se iluda, nós estamos caminhando para o fim. Tem gente achando que nós temos mais uma eternidade aqui. Nós estamos caminhando para o fim. Alguns estão construindo a sua eternidade aqui na terra por não conhecerem a palavra. Ontem, eu estava olhando com meu esposo, ontem ou anteontem, acho que sexta-feira, um orçamento para um milionário aqui na cidade. Estacionamento underground, elevador para os carros dele e 300 mil só no basement, só no porão dele. Está construindo o seu paraíso aqui na terra. Mas você e eu, e Jesus disse, João escreve, porque ninguém vai falar que ficou desavisado. João escreva, porque todos saberão que no plano eterno existe um princípio, um meio, fala comigo, existe um fim. E a gente não quer falar sobre o fim. Nós não queremos pensar no fim. Essa é a verdade, igreja. Essa é a verdade, mas Jesus veio e pregou sobre o evangelho do reino, nos ensinando que tudo isso um dia chegaria ao fim. E nós estamos perdendo a nossa cabeça por aquilo que um dia vai chegar. Por favor, deixa eu te ouvir. Estamos perdendo a cabeça, a vida e a saúde por tudo aquilo que um dia vai chegar ao fim. Ao fim. O que é eterno? A sua alma, você, seu espírito. Isso precisa de atenção, isso precisa de cuidado. O corpo volta ao pó. E nós estamos, eu não vou falar nós, que eu não posso me incluir nessa turma, mas tem gente que vive um verdadeiro culto ao corpo. Quantos dias para decompor? Alguém sabe me dizer? Quantos dias para decompor um corpo? Alguém acha para mim, por favor? Tá vendo que ninguém pensa nisso? A verdade é que Deus tem uma linha do tempo e nós não queremos viver segundo essa linha do tempo. O ser humano é inclinado a querer fazer os seus próprios planos, a sua própria estrutura. Quantos dias? Para começar a decomposição. 3 dias. 24 a 72 horas. Para começar a decomposição. Por isso que Lázaro E Jesus realizou o milagre daquilo que já estava se decompondo. Mas nós estamos vivendo verdadeiros cultos, aquilo que vai se decompor, começar a se decompor com 24 horas. E o que é eterno? Deixa eu te perguntar. Qual é a atenção que você tem dado àquilo que é eterno? Irmãos, hoje o Senhor te trouxe aqui para um bate-papo muito sério. A Bíblia começa com um jardim, termina com uma cidade celestial. E no meio dessa história acontece cruz, acontece você e eu. Só que existe uma parte de responsabilidade sobre os teus ombros que ninguém pode carregar. Você acha que eu vou subir no calcanhar do Max? Ou que ele vai subir no meu calcanhar? Salvação é individual. Por mais que eu ame o meu filho Caleb, eu entro no quarto dele, ele vai falar para vocês todo dia. Eu entro, já leu tua Bíblia? Já leu tua Bíblia? Meu irmão, parece um rádio quebrado. Já leu sua Bíblia? Já leu? Acho que ele tem umas 6 Bíblias ou 8. Você sabe quantas tem, filho? Nem sabe de tanta Bíblia que esse menino tem. Por quê? Porque eu estou procurando cuidar daquilo que é eterno. Irmão, eu quero a minha descendência na eternidade comigo. Eu quero saber que eu cumpri a minha missão para com essa igreja, para com a minha casa, para com a minha vida. Eu quero saber que eu cumpri aquilo que Deus entregou em minhas mãos. Porque nós prestaremos conta de tudo. A gente vai prestar conta até de palavra frívola. Imagine você das suas ações. Tem prestação de conta. Você não presta conta com o patrão no final do dia ou no final da semana? Não tem prestação de conta? Se o negócio começar a desandar, você não vai para a rua? Você não perde o trabalho?
Não vigia não, não anda na linha não, para ver se você permanece empregado. Não permanece, não. Por que com Deus a gente tem que achar que a corda é bamba? E a gente precisa louvar a Deus que nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas isso não nos isenta de algumas responsabilidades. Elias deprimido em 1 Reis, capítulo 19. E eu quero que você vá para lá comigo. Porque você precisa sublinhar algumas coisas muito importantes para a tua vida. Eu não estou falando que você não precisa se cuidar. Você precisa. Todos nós precisamos nos cuidar. Nós somos espírito, alma e corpo. Mas o que eu estou vendo ultimamente? Eu estou vendo um povo que é guiado por sentimento. E em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a Bíblia dizendo que você tem direito de ser guiado por teus sentimentos. Nós somos guiados por aquilo que nós sabemos. E o que ficou escrito foi palavra de Deus para a nossa vida. Eu estou vendo gente abrindo mão da fé por causa de sentimentos. Pastor, eu não estou sentindo. Eu falei, também não sinto não, mas vou. Não estou sentindo, pastor, eu não estou me sentindo bem. Não, também não estou me sentindo bem. Se fosse por mim, viveria numa caverna. Se fosse por mim, estava dormindo até agora, talvez, lá na minha cama. Porque, irmão, entrei na menopausa. Pensa num negócio que a gente não quer levantar da cama. Esses dias eu acordei e falei assim pro meu esposo. Falei assim, amor, hoje eu levantei porque eu te amo muito. Ele falou assim, eu estou indo trabalhar porque eu te amo muito. Levei na altura, irmão. Evangelho é coisa de adulto, coisa de gente responsável. Aliança é coisa de gente responsável. A gente não faz o que sente, a gente faz o que sabe que tem que ser feito. A gente assume responsabilidade. Jesus já foi ao limite máximo. E nós? O que é que nós estamos fazendo? Elias 19, 1 Reis 19. O anjo do Senhor, ao encontrar Elias exausto e com medo, diga comigo, exausto e com medo, falou 2 vezes para ele. Dorme um pouquinho, Elias. Descansa mais um pouquinho. Fica aí, Deus entende. Está com a Bíblia aberta? Que foi que o anjo falou para ele? Levante-se e coma, porque o caminho que você tem à sua frente é sobremaneira longo. Eu vou repetir. Encontrou Elias exausto e com medo, e falou 2 vezes para ele: levante-se e coma, porque o caminho que você tem à tua frente é sobremodo longo. Elias foi alimentado com pão e água, e aquele pão e aquela água lhe deram forças para caminhar 40 dias e 40 noites. Depois disso, ele entrou em uma caverna, versículo 9. Ali entrou em uma caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe o que Deus estava falando com ele? Caverna não é lugar de crente, muito menos de profeta. E se você parar para analisar, eu não posso falar por você, mas eu posso falar por mim. Se eu parasse para ficar autoanalisando os meus sentimentos, eu não vou falar que a gente não entra em caverna, não. A gente entra, irmão. E a nossa tendência é querer ficar em caverna. Tem muita gente concordando comigo. A nossa tendência é querer ficar em caverna. Mas Deus virou para Elias e falou assim: o que você está fazendo aqui nesta caverna? Porque caverna não é lugar de crente. Caverna não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de homem de Deus. Caverna não é lugar de mulher de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele está sim em um alto e sublime trono, mas Ele também habita. Ele habita com um contrito de coração. Ele não falou: Elias, o que você está fazendo aí? Ele foi ao encontro de Elias, porque Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia. O que você está fazendo aqui? Ele estava lá. Ele estava lá. Ele não está ignorando os teus sentimentos, a tua dor. Mas Ele está falando: eu sei o que eu plantei dentro de você, homem. O que você está fazendo aqui? O vaso é de barro, igreja, mas Ele sabe como Ele te construiu. Levanta, sai dessa caverna, porque não é lugar para homem e mulher de Deus. Tem força aí dentro. Ele sabe o que Ele plantou aí dentro. Ele sabe que a tua estrutura
é forte, ela suporta. Estava lá Elias dizendo: eu não suporto mais, eu quero morrer. E Deus estava falando: não, eu não te projetei para isso. O que você está fazendo aqui, Elias, não é lugar para você. Vai para o monte, eu quero falar contigo, eu quero te sustentar, eu quero te fazer cumprir a tua missão. Sai da caverna e vai para o monte. Sai da caverna e vai para o monte. A nossa tendência é querer caverna. Eu posso falar por mim. Se eu não desse mais atenção à minha vida espiritual, vocês nunca me veriam aqui nesse altar. Porque eu tenho tendência. A Josi, carne humana, ela tem tendência a querer caverna. Eu sou inclinada a querer esse lugar. Mas o meu espírito brada e diz: eu não te chamei para a caverna. Eu não te chamei para esse lugar. Eu plantei algo dentro de você e o mundo vai ouvir o que tem aí dentro, porque é puro, é santo, é verdadeiro. Sai dessa caverna, Elias, o que você está fazendo aqui? E ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mandaram matar os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E agora eles estão querendo me tirar a vida. Então o Senhor disse a Elias: presta atenção, igreja. Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Vá e volte no seu caminho para o deserto de Damasco. Você ainda tem uma missão para cumprir, Elias. Deus deu tempo para Elias. Tá bom, Elias, eu compreendo, fica aí. Foi isso que aconteceu, igreja? Não foi. O Senhor está nos chamando de volta a uma responsabilidade que nós estamos querendo deixar de lado. Se levante e cumpra a sua missão. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: eu sei quem você é. Tem força aí dentro que você não está enxergando agora, mas existe. Tem força aí dentro ainda para sair e ungir 2 reis e 1 profeta. Tem força aí dentro ainda para ungir 2 reis e 1 profeta. Saia dessa caverna, saia desse lugar de vitimismo. Eu não te projetei para isso. Deus te projetou para cumprir uma missão. O que dizer de Josué, querendo se deprimir por conta da morte de Moisés? Seja forte, Josué. Seja forte, Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Tem um povo agora debaixo da tua responsabilidade. Deu nem tempo para o homem chorar. Se levante. Eu tenho uma missão para você cumprir. Igreja, não é tempo de nós vivermos movidos por sentimentos. Eu estou vendo muita coisa acontecendo por conta de sentimentos. E por que Deus nos deu, pastora? Porque a vida seria muito enjoada sem eles. Mas nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Porque senão a gente faz besteira. A gente vai viver no erro, nós vamos cair. Eu preciso te falar. A Bíblia vai apontar muitas pessoas que, movidas por sentimentos, morreram precocemente, não cumpriram a sua missão, pararam pelo caminho. E quem vive movido por palavra, pastora, quem vive movido por palavra rompe. Quem vive movido por palavra entende que na nossa pouca força Ele nos faz romper e vencer. Uma das maiores ilusões do ser humano é pensar que sempre haverá tempo para nós mudarmos, para nós consertarmos, para nós avaliarmos. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E aí você passa 24 horas por dia tentando entender o teu coração. Irmão, eu não entendo o meu.
Fala, Senhor, tá aqui, ó. Tá um negócio aqui meio bagunçado. Me ajuda. E a gente se levanta quebrado, se deita, se ajoelha quebrado e se levanta como um vaso novo. Como um vaso novo. Como um vaso novo. É levar todas as tuas preocupações ao lugar certo. É levar os teus problemas ao lugar certo. É levar as tuas ansiedades ao lugar certo. Eu ainda tenho tempo para fazer, eu ainda tenho tempo para buscar, eu ainda tenho... Isaías vai falar, buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Logo, Ele não estará sempre perto. Ele não estará sempre disponível. Mas nós ainda estamos no tempo da graça. E glória a Deus por isso. Mas tem gente que acha, amados, que buscar Deus é coisa de gente que não tem o que fazer. Que servir ao Senhor é coisa de gente desocupado. Você não vai ver Deus em lugar nenhum chamando desocupado. As pessoas mais ocupadas da Bíblia eram chamadas por Deus. E cumpriram a sua missão porque deram ouvidos ao Senhor. Sabe o que você está falando quando você diz eu não tenho tempo? Você está falando, Senhor, a eternidade pouco me importa. A eternidade pouco me importa. Na minha velhice, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego os meus dias, eu entrego algumas horas voluntárias para Deus na minha velhice. O que será que Deus está entendendo quando nós passamos esse recado para Ele? Não tenho tempo. Jesus ensinou na parábola do rico tolo em Lucas 12:15. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Tolos, Jesus os chama de tolos. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar toda essa colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem depósito de muitos bens e por muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida, vai viver a sua vida. Mas Deus lhe disse: louco, nesta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É um pobre coitado para com Deus. A Bíblia fala que é um tempo de oportunidade para todas as coisas. E o Senhor estabeleceu uma linha do tempo. E a verdade é que você não sabe até que dia você vai viver. Pastor, eu não vim para a igreja para receber uma palavra dessas hoje. Desculpe, irmão. Não retiro meu desculpa. Você veio para receber uma palavra que dá direção para a tua vida. Que você precisa parar, sentar e analisar. Como estou eu vivendo os meus dias? Estou eu pensando na minha eternidade? Ou estou eu demasiadamente preocupado com o meu hoje, que eu não consigo enxergar a eternidade? Provérbios 25:28, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O céu nos dá uma advertência. Não seja você comparado a esse homem louco. Não seja você comparado a essa pessoa que não tem domínio sobre as suas emoções, que não consegue se controlar, que não consegue entregar a Deus o que pertence a Deus. Não consegue entregar a sua família o que pertence à sua família. Existe um desequilíbrio hoje na sociedade e as coisas estão... Rede social está engolindo as pessoas. E aquilo que merece a nossa atenção não tem tido a nossa atenção. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo que o que vence o mundo são os seus sentimentos. Não é pelo que você sente, igreja. Glória a Deus que você venceu o sentimento, porque hoje já era para ser primavera, já era ou não? Não, ainda não, né? É a gente que está apressado, né? Bastou um dia ou dois de sol que a gente já entrou numa felicidade precoce, antecipada. 16 graus, 21 graus, todo mundo já queria primavera.
E aí vem mais um pouquinho de neve. Você vai falando, calma, quieto facho. Logo você hoje precisou vencer uma preguicinha, né? Um negocinho assim que queria te manter na cama hoje. Neve, frio, gripe. Mas você veio, porque você não é guiado por sentimento. Você é guiado por aquilo que você sabe. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Por você que sabe que não pode ser guiado por sentimento. Coloca no telão para mim, por favor. 1 de João 5:4. Enquanto eles vão colocando, deixa eu ler para vocês 2 Coríntios 10:3. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e destruindo os raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que vence o mundo não são os teus sentimentos, não são os teus pensamentos. O que vence o mundo é aquilo que a cruz do Calvário conquistou para você. 1 João 5:4, você vai ler comigo no telão. O que é nascido de Deus vence. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Qual é a vitória que vence o mundo, igreja? A nossa. Se você for guiado por sentimentos, você vai se entregar. Você vai parar pelo caminho, você vai esfriar. Mas o apóstolo Paulo vai dizer à igreja: vocês precisam permanecer fiéis, firmes, inabaláveis, sempre constantes e abundantes, porque o galardão de vocês vem do Senhor, vem de Deus. A tua firmeza tem recompensa. Eva, guiada por sentimentos, fez com que o pecado entrasse no mundo. Houve separação entre Deus e o homem. Perderam o privilégio de viver em um jardim. Esaú, por conta de sentimentos, fome, desejo, trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Sansão, por conta de sentimentos, se entregou à lascívia, se entregou para uma mulher que Deus já tinha dito: não toque, não faça, não case. Sentimentos, desejo. E Saul, movido por medo, pressão do povo, começou a ver as pessoas se dispersarem. Tem um perigo tão grande nós sermos movidos por pressão, por medo, que o Espírito Santo de Deus repreenda esse mal do nosso meio, que ele bata em retirada, porque é um espírito maligno, paralisando as pessoas, impedindo as pessoas de enxergarem o futuro, de enxergarem esperança. Esaú perdeu o direito de reinar com a bênção de Deus sobre Israel. Saul, por conta do medo, por conta da ansiedade de ver o povo se dispersando, ofereceu sacrifício a Deus quando ele não podia oferecer sacrifício a Deus. Pessoas guiadas por sentimentos morrem, se perdem pelo caminho, fraquejaram. E pessoas guiadas pela palavra, pastora. Tem uma mulher fantástica na Bíblia que inaugurou a graça, porque ela disse: eu não vou perder o tempo da visitação, eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou deixar o medo me prender, eu não vou perder um dia sequer a mais por medo. E a mulher do fluxo de sangue inaugurou um novo tempo, porque a graça é tão maravilhosa que se você decidisse desfrutar da graça, você teria dias mais felizes, porque ela está acima dos teus sentimentos. Ela te faz se alegrar naquilo que você sabe que está por vir. Pode não ser aquilo que você está vivendo hoje. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós somos tentados a querer sentir. É natural. Eu não estou falando que você precisa parar de sentir, irmão, você ia deixar de ser gente. Mas você precisa viver a palavra de Deus acima dos teus sentimentos. Abraão se tornou o pai de nações, porque quem segue direção divina constrói história. Daniel
Não vou me corromper, não vou me contaminar. E recebeu de Deus sabedoria, governo, graça, favor. José, e se José fosse guiado por sentimento, igreja, ele não teria governado. O Senhor te trouxe hoje para te empurrar e te lançar como uma flecha incendiada, coisa que os teus sentimentos não conseguirão fazer, mas a vida espiritual estruturada na palavra conseguirá. Nosso coração é enganoso, nosso coração é traiçoeiro, nossos pensamentos querem nos auto-sabotar, mas a palavra de Deus te dá direção, te dá vida. Pouco glória. Gente posicionada governa. Esther, guiada por sentimento, igreja? Se perecer, pereci. Sentimento? Responsabilidade. Guiada por responsabilidade. E é isso que precisa te guiar. Responsabilidade. Entendimento do que nós fomos chamados para viver. Deixa eu finalizar com o melhor exemplo. Jesus. Pai, não seja feita a minha. Fala mais alto, igreja. Não seja feita a minha. Não seja segundo o meu sentimento, mas segundo a tua vontade. E por conta dessa entrega, houve redenção para o mundo. Por conta dessa entrega, você e eu tivemos acesso à cruz do Calvário. Por favor, me entenda. Eu não estou falando que você precisa parar de dar completa atenção. Mas o que eu estou vendo, demasiada atenção. E por conta disso, as pessoas estão parando pelo caminho. Nós não temos exemplos bíblicos de o céu falando, está tudo bem você viver assim. Não temos. Nem o nosso mestre. Não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua vontade. A maior vitória da história nasceu de uma rendição à vontade do Pai, não da sua vontade própria. As suas maiores vitórias acontecerão quando você decidir viver rendido ao Pai, não aos seus desejos, não às suas vontades. Outro grave erro é nós acharmos que sempre haverá tempo e Deus estará sempre disponível. Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Existe tempo de oportunidade e nós ainda estamos na graça, mas isso vai virar a qualquer momento. E você e eu não sabemos a hora que essa porta vai se fechar, mas ela ainda está aberta. É estreita, mas ainda está aberta. Graças a Deus que ela ainda está aberta. Nos dias de Noé, houve um tempo para que eles entrassem na arca. Nos dias de Faraó, houve um tempo para que ele liberasse o povo. Nos dias de Jesus, houve um tempo para que Jerusalém reconhecesse que o Messias caminhava entre eles. E eles não reconheceram. Jesus chorou sobre Jerusalém. A graça sempre vem antes do julgamento. Eu vou repetir, a graça sempre vem antes do julgamento. A igreja de Éfeso, ele disse, vocês são uma igreja, ó, mas tenho porém contra vocês que vocês perderam o primeiro. Vocês perderam o entusiasmo, vocês perderam a entrega, vocês perderam aquilo que vocês entregavam de melhor, vocês perderam a disposição. A igreja de Éfeso não esqueceu o primeiro amor. Intencionalmente ela deixou. Houve elogios para a igreja de Éfeso. Vocês são trabalhadores, pacientes, vocês não suportam os maus. Mas houve queixa, perda da intensidade, perda da paixão, da devoção sincera que vocês tinham no início. Qual é a ordem? Lembre onde você caiu. Se arrependa e volte às primeiras obras. A consequência, porque tem consequência, se não houver arrependimento, o candeeiro, a luz, o lugar será movido, perdido.
Nós vamos perder a oportunidade se não houver arrependimento. Não, cristianismo não é a sua maneira, é a maneira de Deus. Não é a minha maneira, não sou eu que dito as regras, irmão. No Sinai foi liberado a ordem para o povo de Deus. A constituição da terra não é a constituição do céu. Eu vou repetir: aquele que quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não é como nós queremos, é como Deus determinou que seja. 2 Coríntios 6, 2. E agora é o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. O tempo aceitável do Senhor é agora. Por isso Ele está falando hoje: sai dessa caverna, saia desse lugar. Eu não te projetei para ficar paralisado, parado. Eu te projetei, você foi chamado para um tempo como este, para carregar boas novas em sua boca, para viver um santo testemunho, para entender que muitos estão a cada 40 segundos, um comete suicídio. Eu estava chegando no culto hoje e eu recebi uma mensagem: por favor, ore por mim. O Espírito Santo falou: é espírito de morte, repreenda o espírito de morte. E eu comecei a repreender o espírito de morte. Tem gente morrendo ao nosso redor e nós estamos sendo engolidos por esse mundo. Jesus falou acerca dos 4 tipos de coração. Não seja você esse coração endurecido, esse coração que não ouve mais a palavra, que não ouve mais o arrependei-vos de Deus. Não, seja você esse coração que vai receber essa palavra hoje e vai falar: Senhor, eu preciso estar pronto para o arrebatamento. Eu preciso que a minha casa esteja preparada para o arrebatamento. Aqui sou forasteiro, irmão, e eu gosto de viver bem. Eu amo viver bem. Eu gosto da minha vida. Eu aprecio tudo que Deus fez, mas eu não estou apegada às coisas desse mundo. E nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo, porque tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. A gente não leva nada com a gente, porque a gente nem precisa para o lugar aonde nós vamos. Não, isso que nós lutamos tanto para adquirir aqui, você não vai precisar lá. Não perca a oportunidade que o Senhor te dá hoje. A mulher do fluxo de sangue, ela interrompeu a linha do tempo. Porque ela foi guiada por sentimentos, pastora? Não, não. Malaquias 4:17, se não me falha a memória. Eu acho que eu coloquei aqui. Eu tenho certeza absoluta que aquela mulher dizia, quando a palavra vai dizer em Marcos 16, que ela: se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, serei curada. O que é que ela sabia? Ele trará consigo cura em suas asas. O que isso quer dizer? Nas orlas dos seus vestidos, na ponta do seu manto tem cura. E ela dizia consigo mesma, guiada pela palavra: se eu apenas lhe tocar, serei curada. E 12 anos de enfermidade saíram do corpo dela no momento em que ela tocou a vestimenta de Jesus, guiada pela palavra. Guiada pela palavra. Não perca o tempo da oportunidade. 12 anos sofrendo, mas ela ouviu falar que Jesus passava e ela entendeu que era o Messias. Ela falou: eu não vou perder essa oportunidade. E o que aconteceu, pastora? Quando ela tocou em Jesus, virtude, poder saiu dele. Pastora Camila Barros vai falar: ela tomou e não foi roubo. Tocou, tomou e não foi roubo. E Jesus ainda falou: filha, a tua fé te salvou. Jesus não a repreendeu. Jesus inaugurou a graça na vida daquela mulher, porque ela foi guiada pela palavra. Seja guiado pela palavra. Não perca o tempo da visitação. Lucas 19:42, Jesus chorava ao ver Jerusalém. E quando ele viu e chorou, ele disse, olhando para a cidade: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Ah, se vocês soubessem.
que a paz caminhou entre vocês e vocês a rejeitaram. Ah, se vocês se dessem conta de quem os visitou e vocês perderam o tempo da visitação. Não perca o tempo da oportunidade, igreja. Viva a sua vida, mas mantenha os seus olhos na eternidade. Seja feliz, mas mantenha os seus olhos na eternidade. Não perca o momento da visitação, não perca a oportunidade. Jesus não lança fora ninguém sequer que vá a Ele. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta vai se abrir. Busque a Deus, invocai-o enquanto Ele está perto. Não perca o tempo da visitação. Os sinais da proximidade da volta de Jesus estão por todos os lados. Só não vê quem não quer ver. Ah, pastora, mas rumores de guerras e guerras ainda não é o fim. De fato, isso já passou há muito tempo. Guerras e rumores de guerras, a gente já não está mais vivendo isso. Já apostasia? Estamos. Frieza. Nem os cristãos suportam mais passar 45 minutos de joelho. Nem os cristãos suportam mais 1 hora na leitura da palavra. Mas facilmente vai embora 2 horas no WhatsApp. Facilmente vai embora 3 horas no Instagram. Facilmente. Frieza espiritual. Apostasia, abandono da verdade de Deus. Evangelho já está sendo pregado em todo mundo. Nunca houve tanta Bíblia, tanta palavra sendo pregada por toda parte. Então você abre a rede social, tem pregação, tem do jeito que você quiser, tem para todo público. O público de 1 minuto tem, Fran. O público de 3, tem. O público de 10, tem. O público de 1 hora igual eu, tem. Tem o que você quiser. Tem pregação para todo lado. Tudo aponta para o fim. Pastoras já estão pregando isso há tanto tempo. Verdade. 1948, 1947. Oswaldo Aranha, o diplomata brasileiro, assina o voto que define que Israel se tornaria uma nação. Que Israel se tornaria um estado. A figueira brotou. Jesus disse, não passará essa geração. Depois que a figueira brotou, irmãos, a gente pode olhar para Israel como um relógio do mundo, que de fato é. E todos os olhos estão agora em Israel. E glória a Deus que eu não estou lá agora. Porque era para a gente estar, né, amor? Os voos só estão voltando em maio. Santo livramento o Senhor nos deu. Por conta de algumas coisas, os únicos que falaram, nós não podemos estender a estadia em Israel. E por conta disso, um grupo inteiro não foi. E depois o diretor foi falar que estava todo mundo amarrado. Então, se um fosse, todos iam. Não tinha como soltar ninguém. Santo livramento Deus nos deu. Santo livramento Deus deu para um grupo de 30 pessoas. Uma hora dessas era para estar todo mundo lá. O Oriente Médio está uma bagunça. Jesus já disse que isso aconteceria. E ele disse, não fiquem alarmados. É necessário que isso aconteça. Se você analisar, tudo aponta para o fim, igreja. Tudo aponta para o fim. Pastora, veio nos trazer medo nessa manhã? Não, eu vim te trazer um alerta. E eu vim também te trazer esperança. Por quê? Porque para nós não existe fim, igreja. Para nós existe eternidade. Mas eu vim te alertar. Você carrega uma parcela de responsabilidade com a sua eternidade. Com a sua eternidade. O mundo nunca esteve tão conectado e ao mesmo tempo tão desconectado. Então, hoje você está aqui, você fala com alguém lá no Paquistão. Você está aqui, você fala com alguém. O Irã ficou desconectado, acho que por 7 dias, foi isso? 7 dias. O regime conseguiu desconectar Irã por 7 dias. Foi uma comoção mundial. Por quê? Porque o mundo precisa estar todo conectado, mas nunca houve tanta desconexão como esse mundo hoje tão conectado. Você vai para um restaurante, você senta em uma mesa, tem 4 pessoas. Ninguém conversando, ninguém se olhando. Todo mundo no mesmo ambiente, totalmente desconectados. É um alerta para nós hoje. Voltem a olhar para a eternidade. E o que nós precisamos fazer então, pastora? Visto que nós estamos caminhando para o fim, Jesus ensina.
Eu não falo nada de mim mesmo aqui não, igreja. Mateus 24:46. Lucas, ele vai repetir a mesma coisa. Bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que estiver servindo, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer quando o seu Senhor voltar. O que é que a gente tem que fazer então, pastora? Servi-lo. Amar a Deus, amar pessoas, seguir cumprindo a nossa missão. Tem gente que não está feliz. Pastor, eu queria casar. Te apressa, irmão. Ora, jejua. Manda Deus logo essa esposa. Manda Deus logo esse marido. Queria tanto. Nada que eu e você podemos fazer vai impedir o Senhor de completar a sua obra. Irmão, quando a trombeta tocar, você precisa estar na sala de espera. Nós fomos para Portugal ano passado, não foi, amor? Ano passado. Marcos descobriu uma churrascaria lá. No dia da volta, vou contar. No dia da volta, Marcos descobriu uma churrascaria, a gente foi para a churrascaria. Mala, tudo pronto já para a viagem. Só que a gente calculou mal o horário. Pensa no corre. Com mala e tudo para conseguir pegar aquele voo. Chegamos no check-in, a mulher falou para a gente, muito grossa, não tem mais jeito. Eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, eu preciso ir para casa, não tem mais jeito. Aí um outro que estava do lado dela falou assim, tenta ir para o check-in com as suas malas. Foi isso, não foi, amor? Vai direto para o avião, para o embarque, vai direto para a porta do embarque com as suas malas. Cara top. A gente correu para o embarque com mala. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas ele falou, irmão, tá falando emancida? O quê? Pensa numa mulher que correu. Saía, excuse me, com licença. E chegamos com mala e tudo. E eu orando. Jesus, manda um abençoado igual aquele lá de baixo. Não sei como que nós vamos entrar nesse avião com essas malas desse tamanho, mas nós vamos entrar. Nós vamos entrar. O importante, irmão, é você estar na sala de embarque. De novo encontrei, as mulheres aquele dia estavam azedas, amargas. Eu falei, o Senhor vai te queimar, mulher. Irritada com aquela mulher, e um homem lá olhou para a nossa cara, falou assim, eu vou embarcar as malas deles. Mas não queria, eu vou embarcar as malas deles. Deixa eles por último, que eu vou embarcar as malas deles. Vou descobrir na TAP o nome daquele homem. Falei que eu ia mandar o e-mail, não mandei. Vou descobrir, vou falar para eles o quão valioso aquele funcionário é. Não se preocupem com as malas de vocês, eu vou embarcar as malas de vocês, pode entrar. Mas a nossa vontade, aquele dia de comer carne, quase nos impediu de pegar aquele voo. Carne não presta não, igreja. Tem alguém para falar a verdade? Ela vai te conduzir para algumas percas, para alguns erros, para alguns atrasos. Era só um voo. Dava para pregar o próximo voo, vai para casa, vai para o hotel. Casa não, hotel. Espera a próxima possibilidade. Só que esse voo aqui, não tem segunda chance. Esse aqui você não pode perder. Esse aqui você não quer perder. Esse aqui você precisa dedicar sua vida inteira. Mantenha essa casa em dia. Não tem mala para você levar, mas mantenha essa casa em dia. Mantenha isso, mantenha a vestimenta em ordem, mantenha a vida em ordem, temor a Deus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor de todo o seu coração, porque esse voo você não pode perder. Diz respeito à tua eternidade. E quando a trombeta tocar, vai ser maravilhoso, igreja. Aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mártires ressuscitarão primeiro. Todos os santos que entregaram as suas vidas pelo Evangelho ressuscitarão primeiro. E nós, amada igreja, nós receberemos um corpo glorificado. E lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá perseguição, lá não haverá mais
Os sentimentos que nos fazem perecer aqui, não, lá não tem mais. Lá não tem mais. Lá nós vamos desfrutar da presença do Pai para todos sempre. Eu vou pular já para o final. João 16:7, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim, os homens não creem mais em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas e os cabritos. Ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você pode se colocar de pé, porque quem vai fazer separação é Ele, não somos nós. Quem vai falar: ei, esse aqui vai para a direita, esse aqui vai para a esquerda. Tito 2,17, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Arrebatamento, no original grego é harpazo, vai acontecer rapidamente, ele vai arrancar rapidamente. O mundo conhecerá o antes e o depois do arrebatamento. Imagine vocês, o dia a dia acontecendo, o dia a dia acontecendo, e aí tem alguém lá, digamos na tua cadeira, Enoque, e você está recebendo essa pessoa, está tratando, de repente, o profissional some. 2 estão no trabalho, de repente, um desaparece. 2 estão no campus, de repente, um desaparece. 2 estarão deitados, de repente, um desaparece. Isso é o arrebatamento. Irmão, eu quero ser essa que vai desaparecer. Mais alguém aqui pode declarar comigo: eu serei esse que vai desaparecer. Arrebatamento não é teoria. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós. O desejo do Senhor é que nós estejamos com Ele. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que desejam falar: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha casa. Não permita com que eu tire os meus olhos da eternidade. Me perdoa, Senhor, porque sim, eu estava sendo engolido por este mundo, mas eu não quero viver segundo as ordens deste mundo. Eu quero viver segundo a tua ordem. Eu quero ser esse que vai ser encontrado servindo, vigiando até a tua vinda. Eu quero orar por pessoas hoje. Se você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu sei que hoje aparentemente todos são da casa, mas eu vou perguntar mesmo assim. Se você nunca declarou Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por pessoas hoje que vão dizer: hoje eu estou entendendo a seriedade dos dias que nós estamos vivendo. De olhos fechados, igreja, cadê o louvor para adorar o Senhor? O que nós estamos vivendo aqui é um ensaio para o que é o céu. Diferente do que as pessoas pensam, o céu é uma cidade organizada, bem estruturada, um governo divino. E aqueles que forem encontrados servindo, amando, cuidando de pessoas, fazendo aquilo que o Pai os chamou para fazer, receberão honra, receberão lugares de autoridade, receberão governo, receberão recompensa. Oh, meu Deus, esse é o desejo do nosso coração. É o desejo do nosso coração, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia por caminhos de vida.
Espírito Santo da verdade, vem trazendo equilíbrio nesse dia para a tua igreja. Pai, que nós possamos ser guiados por aquilo que nós sabemos. E sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará na terra. Espírito Santo da verdade, eu oro para que haja quebrantamento hoje nesta casa. Que todo comichão de ouvido seja arrancado agora, para que o teu povo possa ouvir a tua voz, o teu chamado. Se alguém deseja se reconciliar, saia do seu lugar e venha à frente, nós queremos orar por você. Jesus prometeu e Ele vai voltar. Jesus não vai enviar os anjos para te buscar, Jesus vai voltar. Jesus não vai enviar Uber, uma limusine para te buscar, Ele voltará. Não é teoria, igreja. É uma mentira que o inferno tem contado para que você viva a sua vida de qualquer maneira, se esquecendo que o cristão tem uma missão nessa terra. Paulo escreve 3 acontecimentos sobrenaturais. E em 1 Tessalonicenses 4,16, ele vai falar que quando o Senhor descer do céu, a igreja será levada para encontrá-lo nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que morreram em Cristo, os apóstolos, os mártires, todos os santos, ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados. E essa é a bendita esperança do Evangelho, igreja. Essa é a bendita esperança do Evangelho. De olhos fechados, eu vou dar mais uns minutos para você sair do teu lugar e vir. O que está acontecendo hoje é muito sério. Diz respeito à tua eternidade. Eu não sei se você vai viver 70, 80, 100 anos, 110 anos. Mas eu posso te dizer, existe uma esperança viva, chamada eternidade, foi projetada para você. Foi enviado para você hoje um convite à mesa, às bodas do Cordeiro. E Jesus disse, eu não beberei novamente do fruto da vide, até aquele dia. Ele nos aguarda, Ele nos espera. E essa precisa ser a maior motivação de vida do cristão. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós queremos orar nesta manhã. Nós queremos orar nesta manhã por tua igreja. Nós queremos orar nesta manhã para que haja quebrantamento, para que haja avaliação interna, para que haja alinhamento, para que haja obediência, para que haja fidelidade, firmeza. Nós não somos uma geração fragilizada, nós somos uma geração forte, que foi chamada para tocar trombeta, que foi chamada para dizer, Ele voltará. Jesus está voltando. Aqui somos forasteiros. A nossa eternidade é com Ele. A nossa eternidade é com Ele. Pai, não nos permite perder nenhum dos nossos. Não nos permite viver uma vida de qualquer maneira, com os nossos olhos sendo atraídos, sugados por todas as ofertas do inferno, Senhor. Não. Deus, nós queremos que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos olhos estejam na eternidade, caminhando hoje com os olhos na eternidade, guardando o nosso coração para uma eternidade contigo. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Que haja avanço, que haja avanço. Pessoas guiadas por Teu Espírito, pessoas guiadas por palavras, vão mudar a história dessa geração e dessa nação. Pedro pregou e 3.000 almas. O Pedro que outrora ficou escondido por medo, o Pedro que outrora negou Jesus por medo, cheio do Santo Espírito, pregou e 3.000 almas foram alcançadas. Que seja assim no nosso meio, Pai. Que seja assim no nosso meio. Que a nossa boca seja usada para trazer multidões, para povoar o céu com multidões. Recebe, Espírito Santo de Deus, a nossa vida hoje. Recebe o nosso clamor, recebe a nossa entrega. Deus, por esta causa nós clamamos hoje. Que o Senhor possa encontrar aqui verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa encontrar aqui uma igreja viva, santa, pura. E que ao
nos separar no dia final, nós possamos estar à tua direita, Pai. Como aqueles que vão receber o convite, vão ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Que essa seja a nossa esperança futura. Que haja um santo temor plantado em cada coração hoje, Pai. Eu estou aqui debaixo de santo temor. Eu estou aqui debaixo de santo temor, entendendo a urgência dessa mensagem para a tua igreja hoje. Ministra, Senhor. Não deixa que ninguém saia daqui da forma que entrou, mas saia daqui para viver uma realidade nova em Ti. É a nossa oração hoje. E todo o povo de Deus ora em nome de Jesus, dizendo: amém.